Bora falar de esporte agora, porque a gente está recebendo um convidado especial aqui no estúdio. Paulo Taroco já está aqui me esperando, e com ele o presidente André Luiz Garcia, presidente do Grêmio Prudente, numa semana histórica que a gente já fica ansioso. Imagina o presidente, hein, Paulo? Boa tarde. Estava pensando exatamente isso, viu, Murilo? Boa tarde para você também, boa tarde para todo o nosso querido Oeste Paulista, boa tarde, presidente André, tarde. Seja bem-vindo e obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço o espaço, sempre bom falar aí do Grêmio. Bacana. André, como é que está essa ansiedade, toda essa expectativa, como é que controla isso, um jogo de subir para 2? É uma semana que leva um mês, né? A gente fica querendo que passe logo, que chegue logo o momento do jogo. E quando chega o momento do jogo, a gente quer que acabe logo. Então é difícil, é um jogo que muda muita coisa no percurso da equipe, né? No divisor de águas, né? E a gente acaba ficando ansioso, mas já passamos por isso no ano passado e no anterior também. Então já vai criando aí uma experiência, um certo costume, né? O presidente também já tem experiência, né? A gente achava que era só o Rodrigo Andrade ali no meio-campo, professor Luiz Carlos Martins, né? Mas a diretoria vai criando casca também, né, presidente? E até nesse embalo, ainda ontem no treino lá no Caetano Peretti, alguns colegas da imprensa, a gente falando sobre isso, e o Rodolfo Moll, zagueirão que está retornando agora, né? Até concordou também. Eu gostaria de ouvir do senhor, por gentileza. É o jogo mais importante da história do Grêmio, visto que no ano passado a equipe já chegou a 2 semifinais, né, tanto na Copa Paulista, na própria Série A3 também, já teve acesso no decorrer dessa trajetória, mas o senhor concorda? É mais ou menos esse o clima? É o jogo mais importante até aqui da história do Grêmio Prudente? Concordo, é isso mesmo. A gente tem uma decisão muito importante. O ano passado chegamos na mesma fase e não conseguimos. A gente sabe o quanto é dolorido e o quanto tem que se trabalhar tudo de novo, né, para se remar e se construir uma campanha como essa. Então é uma chance que a gente não quer deixar escapar de jeito nenhum. E eu acho que os atletas estão também bem com esse sentimento e bem focados, mas com um sentimento mais positivo do que o do ano passado. Isso eu ia até comentar, e presidente, na fase anterior, nas quartas, a gente ficava com aquele clima, poxa, de tantos altos e baixos, essa não foi a temporada regular, como todo mundo esperava. A gente falava, poxa, será que vai dar? Como é que vai ser o Grêmio? Como é em mata-mata, enfim. Mas depois de ir para o treino, antes daquele jogo em casa, a gente se questionava isso. Depois do treino eu dizia, cara, esse grupo tá com uma confiança, uma força que, olha, tá diferente. Vocês também estão sentindo isso? Até porque vai com a vantagem do empate, embora não seja bom confiar só nisso, presidente? Com certeza. Conversando com os atletas e a própria comissão técnica, né, o pessoal está muito tranquilo. Né, não tem, acho que teve um pouco ali de ansiedade até maior no jogo do Bragantino. Né? Ali a gente precisava reverter um placar e tal. E a equipe respondeu muito bem. Então, quando você tem esses jogos decisivos que realmente muda você pode ser eliminado ou conseguir uma classificação e eles respondem bem, isso é um indício muito positivo de que tem tudo para dar certo. Mas o esporte é o esporte, né? Vamos com o pezinho no chão, porque a outra equipe também quer vencer. Presidente, a gente está falando aqui de expectativa, o Murilo até abriu o nosso bate-papo, falando justamente desse elemento que acho que não tem como a gente fugir dele, né? Porém, a gente sabe que normalmente, num caso como esse, a expectativa ela é envolvida por um lado bom e também de subir, conquistar o acesso e tudo mais. Porém, às vezes, dentro dessa expectativa, tem alguns ingredientes nem tão prazerosos assim. Existe alguma pressão em algum sentido? Vocês têm sentido isso também, embora o Grêmio está viajando com a vantagem? Não sei, talvez pelo fato de Prudente há tanto tempo assim não jogar uma Série A2, o Grêmio vem sonhando com isso, né? O ano passado bateu na trave. Tem pressão, presidente? Ah, sempre tem, né? Eu até vi uma reportagem que acho que vai fazer 30 anos, né? Da última participação de Prudente na 2, 25. Com o Corinthians, né? Em 99, exatamente. Então, isso mostra o quanto é difícil e que essas grandes chances não podem escapar. Mas a gente não pode levar isso também para um lado ruim, né? Para se cobrar demais e aí, de repente, trazer uma pressão desnecessária. Tem que entrar tranquilo e
e dar o máximo, e se tiver que acontecer, é porque a gente fez por onde, né? Se não tiver, continuar trabalhando, remar tudo de novo, não é uma derrota que vai fazer a gente desistir. Muito trabalho para o Dimitri, né? O psicólogo lá do Grêmio Prudente, ele que conversa muito com os atletas. Não sei se conversa também com a direção. Também. Também, porque com certeza, até tem uma frase, né? Não quer sofrer pressão, não seja jogador de futebol, porque, né? E nem diretor de como clube, um todo, né? Não só o futebol, né? Todos os esportes, o esporte individual acho que até mais, né? Sim. Porque a responsabilidade acaba sendo de um só, mas... sem dúvida é um fator emocional muito importante. Agora, tem um fator que é claro que chama a atenção e a gente percebeu vocês muito preocupados nessa semana em relação ao campo sintético. Sim. Né? Teve treinamento, claro, num espaço reduzido, que não temos campo em dimensões normais para fazer esse tipo de treinamento, mas como é que está sendo, como é que foi, né? Já que amanhã o Grêmio viaja, como é que foi essa preparação e o quanto isso preocupa em relação ao campo sintético? É uma diferença grande. A gente não fez nenhum jogo, né, durante toda a competição nesse tipo de piso. A equipe deles jogou algumas vezes lá, mas também não muitas. Durante a semana a gente procurou fazer um treino em um campo desses de locação que tem aqui em Prudente, inclusive ao lado de uma escola, e as crianças foram à loucura com o Grêmio ali ao lado treinando, né? E foi mais para assim, sentir o kick da bola, a velocidade e o pessoal pelo menos se adaptar um pouco. A gente tem programado um treino lá no sábado, lá em Santo André também, num campo sintético, para tentar minimizar a novidade, né? Mas é claro que isso ajuda um pouco, mas até certo ponto. Presidente, vamos seguir aqui na reta final do nosso bate-papo. Eu até vou pedir para o senhor, por gentileza, fique à vontade para comentar, porque a gente vai falar ainda desse clima, né, Murilo? O presidente falou de todo esse assédio da molecada por lá, né? A gente tem destaques lá no nosso portal, no ge.globo.br/TV Fronteira, envolvendo essa preparação. Vou até pedir uma ajuda para o Murilo, ver se entra desse lado aí. A 1 primeiro e depois a 2 na sequência, por gentileza. Tá aqui, ó. Presidente, olha só, hoje, né, 14 anos, perdão, de um jogo histórico para o futebol de Prudente, no mesmo palco de domingo, o Bruno José Daniel em Santo André, aquela queda do ex-Barueri na semifinal. Temos até algumas imagens aqui, acho que a gente pode rodar rapidinho também, né? Uma festa prudentina, expectativa, agora sim aqui nas imagens, né? O pessoal em casa já está acompanhando, aquele jogo de 2010, válido pela semifinal de uma primeira divisão. Com certeza, expectativa de festa novamente, só que com um desfecho diferente agora, né? Que o Grêmio volte classificado, né? Eu acho até que nós vencemos aquela partida, né? Vencemos lá, mas havíamos perdido em Prudente, né? Pelo fato do Santo André ter melhor campanha, a equipe do ABC acabou passando, né? Tomara que se repita aí o placar e o desfecho seja outro, né? E que seja diferente, né? Exatamente. É um estádio emblemático aqui do estado de São Paulo, né? Grandes partidas já aconteceram, uma equipe que está sempre na primeira divisão, e o São Bernardo vai mandar o jogo lá em virtude do estádio de São Bernardo está sendo utilizado pelo outro clube da cidade, né? Até essa é uma dúvida que os torcedores têm, né? De por que vai ser lá, então... Exatamente. Bom, vou pedir para o pessoal tirar as imagens agora, e agora sim para o Murilo passar a última tela, né? Falamos aqui dessa questão dos bastidores, da expectativa, né? E nesse bate-papo com o zagueiro Rodolfo Moll, ele até revelou que ajudou a torcida, comprando rifa também. Então é isso, né? Expectativa de grande festa e quem sabe terminando aí com o acesso do Grêmio Prudente. O clima é esse. É isso, torcida que vai para lá, torcida que teve aqui. Também bonito ver esse retorno da torcida ao estádio. O presidente com certeza deve estar animado com isso, né? Tem expectativa de 2 ônibus, né? Indo para Santo André e mais algumas pessoas de carro, alguns prudentinos que moram ali pela região. Então, a nossa torcida vai estar marcando presença lá, com certeza. Presidente, obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui. Sucesso sempre. Obrigado. Espero voltar aqui com a taça. Se Deus quiser. A gente torce muito por isso. O acesso já resolve, viu? Também. Obrigado. Mas a gente quer a taça. Com certeza. O clube precisa de títulos. É um clube novo que conquista, muda a história. Obrigado, presidente. Até a próxima, então, viu? E já a gente volta a se falar, Paulo. Até daqui a pouco, então. Até já.